Um questionamento muito comum, e tivemos aí uma outra pergunta referente a esse mesmo questionamento, é sobre os admissionais. No caso dessa pergunta, a gente tem alguém que fez um exame admissional. Neste exame admissional, foi verificado que havia uma alteração da pressão, a pressão estava mais alta do que o normal, e ele recebeu aí um encaminhamento aí para um acompanhamento médico, que pode ser com clínico, com cardiologista, no caso, provavelmente com clínico ou cardiologista. E aí este funcionário nos questiona. Então, lá no admissional foi detectado uma pressão alta e encaminhado ao especialista. Isso pode ser enviado para a empresa? Isso vai barrar a minha contratação? Vai impedir que eu entre na empresa? Pessoal, quando a gente tem alguém que é detectado uma pressão alta, ela nem sabia, não costuma medir a pressão, e no admissional foi detectada uma pressão alterada, não necessariamente a gente tem a certeza de que é o diagnóstico de hipertensão. Então, por isso, talvez tenha sido encaminhado ao médico, clínico ou cardiologista, no caso, né, para que ele faça um acompanhamento. Mas, se ele já é hipertenso e, por acaso, mesmo com o tratamento, ele não está controlando o suficiente, o encaminhamento também foi para isso, foi para que haja uma melhor tratamento, uma melhor condição deste tratamento, para que isso volte aos níveis normais. Então, isso não o impede de trabalhar. Caso este encaminhamento seja ao pronto-socorro e, por exemplo, foi uma urgência hipertensiva, então a pressão está muito acima do normal e já está em urgência. Aí sim, quando é uma urgência para um pronto-socorro e não para um encaminhamento médico comum, aí sim, esse funcionário precisa sim ter uma urgência ao pronto-socorro. Acho que não foi isso neste caso, tá? Então, no caso de um encaminhamento para um ambulatório de cardiologia, de clínica, ele pode sim trabalhar e vai fazer um acompanhamento para tratar aquela hipertensão possível. E isso não impediria essa pessoa de trabalhar normalmente, a não ser que ela esteja exposta a um risco ocupacional que teria aí um problema se ela for hipertensa. Por exemplo, alguém que trabalha em altura, alguém que trabalha com motorista profissional, alguém que trabalha com um risco iminente aí na sua profissão. Aí sim, a gente precisa primeiro controlar essa condição de uma possível hipertensão, para depois liberá-lo com segurança para que ele não corra um risco aí maior do que ele já corre no risco do trabalho dele, tá? Então, são casos específicos. De forma geral, uma hipertensão não impede ninguém de trabalhar. Então, a condição de ter uma pressão alta no admissional impede alguém de entrar para a empresa ou para alguma função administrativa, por exemplo, não impede, e o encaminhamento foi justamente para que haja um tratamento, um acompanhamento e não impedirá de você trabalhar e exercer suas funções normalmente, tá bom? Caso seja uma função específica de risco, aí sim vai se aguardar este relatório e aí com isso a gente vai ter um tratamento efetivo e você tratando, mesmo sendo hipertenso, vai poder trabalhar em altura, vai poder trabalhar dirigindo, vai poder trabalhar usando uma máquina, sem problema nenhum, desde que tratado. Então, não seria um impedimento, e sim uma melhor acompanhamento aí deste problema possível, ok?